Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia no canal mais amazônico do planeta, o Amazonsat. No programa de hoje você acompanha uma reportagem sobre uma grande parceria para produzir guaraná na região metropolitana de Manaus. E ainda uma reportagem especial sobre o cultivo, o beneficiamento do cupuaçu no município de Presidente Figueiredo. A gente volta já. Uma grande parceria entre a agricultora Eliana Medeiros, o Sebrae, a indústria Sabores e também a Embrapa e o governo do estado através do IDAM tem transformado a Fazenda Manancial num projeto de sucesso na produção de guaraná. A reportagem é de Pamela Menezes e Mafran Vieira. A Fazenda Manancial é responsável pelo pioneirismo no cultivo de guaraná no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, no oeste do Amazonas. Para chegar à propriedade da agricultora Eliana Medeiros, que também é presidente da Cooperativa de Produtores de Juta e Malva, tem que pegar a rodovia M70 e, no quilômetro 69, entrar no ramal do Distrito Comunitário de Acajatuba. Inicialmente, Eliana se dedicava à plantação de maracujá e melancia, mas em 2017, por meio do projeto Corredor Metropolitano do Guaraná, implementou o plantio da cultura em suas terras. Possíveis produtores com interesse no guaraná, do plantio. E até então eu não conhecia nenhum plantio, na verdade eu não conhecia nem o guaraná em si, o fruto. Então foi quando eu vi a oportunidade também, através da Embrapa, de trazer a Embrapa para dentro da cooperativa e para os nossos produtores. E abracei a causa, né? Fiz reunião com os produtores e foram 5 cooperados que aceitou, né, o projeto. E eu fui uma dessas 5. E não fiquei só no projeto metropolitano, né, do corredor. Nós somos os únicos que permanece e expandiu esse projeto aqui na nossa propriedade. Segundo Eliana, na última safra, no ano passado, foram colhidos 350 quilos de guaraná. E para este ano, a expectativa é de que chegue a 1 tonelada de frutos. Sem muito esforço, ela conseguiu um preço acima da média regional. A comercialização fica em média de R$ 38,00 pelo quilo. A maior parte dos frutos é vendida em Manaus, e Eliana destaca a importância do apoio da indústria local para a garantia de compra e apoio aos empreendimentos dos pequenos agricultores. Nós temos a garantia da indústria, que compra toda a nossa produção, e são investidores também nesse projeto. Nós não estaríamos aqui com a produção, com a infraestrutura que já temos hoje, sem esse apoio, sem esse investimento da indústria. Eu costumo falar, hoje, assim, analisando, que a importância da indústria trazer para o produtor essa oportunidade é fundamental. Nós, pequenos produtores, não temos condições financeiras de implantar o que se deve ser implantado, principalmente aqui eu estou falando do guaraná. A Fazenda da Eliana Medeiros faz parte de um dos projetos prioritários do governo do Amazonas, que é executado através do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado, o IDAM, e também funciona como unidade de referência tecnológica da Embrapa. Por causa disso, recebe acompanhamento técnico dos extensionistas do IDAM, que é responsável por elaborar projetos de regularização ambiental para as propriedades. Nós temos a função de levar assistência técnica a esses produtores, uma assistência onde elaboramos projetos para financiamentos, elaboramos projetos para licenciamento junto ao órgão ambiental também, quando a gente tem que fazer isso, o IDAM faz esse papel de elaborar esse projeto e chegar a apresentar esse projeto para toda a regularização ambiental da propriedade, com cadastro ambiental rural. Então toda essa parte ambiental nós fazemos também para esses produtores. Hoje aqui na propriedade a gente está trabalhando com uma visita técnica e demonstração de método, que é para mostrar para os técnicos do IDAM, para os produtores da região, como fazer uma colheita correta
e também qual é o tempo que a gente está fazendo essa colheita. Será que o tempo de maturação daquele fruto já está correto para a gente fazer a colheita? Então, esse é um papel nosso de chegar aqui e mostrar para os produtores a forma correta de fazer. O diretor ressalta ainda a atuação do IDAM e da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, durante o processo de comercialização das culturas cultivadas no estado. A parte de assistência técnica, que é o IDAM, e o apoio à comercialização também, que é a ADS, né? Nós temos as linhas de compras coletivas pela ADS, o auxílio no balcão do agronegócio também pela ADS, e nós do IDAM fazemos todo esse papel de apoio junto à comercialização através da parceria com a ADS também. A principal cultivar da plantação de guaraná da fazenda é a BRS-CG Maués, um clone feito por pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental no ano de 1999. Essa variante do fruto tem características bastante expressivas. Além de ser resistente a pragas e doenças, a sua produtividade é bem maior. Com o lançamento dessas cultivares pela Embrapa, isso subiu para cerca de 1,5 kg de sementes secas. E com os trabalhos recentes do manejo da fertilidade do solo, da adubação e da nutrição do guaranazeiro, nós estamos conseguindo, na Jaioro, lotes bastante expressivos com muitas plantas, a média de 2,3 kg. E dentro de um experimento meu, desenvolvido também dentro da Jaioro, nós conseguimos até 3 kg de semente seca por planta, deste clone 871, que é o BRS Maués. O guaraná contém cafeína e o teor dessa substância nos frutos varia de acordo com a metodologia utilizada para identificá-la. Segundo o pesquisador, a escolha do método influencia bastante no resultado final. Eu fiz recentemente um trabalho e analisei por 2 metodologias diferentes. Esse trabalho está quase para ser publicado. Já fiz as análises estatísticas, falta terminar a descrição do artigo. Mas é gritante a diferença, né, dos valores ali absolutos do teor de cafeína quando você faz por uma metodologia e faz por outra metodologia. Mas, em linhas gerais, a gente tem notado que existe uma variabilidade entre os clones. Nós temos algum clone que tem um teor bem mais alto, entendeu? Que passa dos 5 até 6, tá? Mas eu volto a afirmar essa necessidade da gente estudar um pouquinho mais e aprimorar essas metodologias para que tenha realmente uma metodologia padrão que nos dê total confiança em afirmar que aquele teor é o correto. Os clones são plantas de ramos curtos, longos e intermediários, projetadas para se desenvolverem com mais facilidade e permitem ao produtor manuseá-la conforme sua necessidade, sem prejudicar o seu desempenho. Porque você pode podar e conduzir essa planta de acordo com a necessidade que a planta mostra ali. Se ela está muito disforme, você vai dar um trato nela, faz ela pegar uma conformação parecida com a taça. Aí é onde a gente vai levantar, uma expressão que é usar, levantar a saia da planta, elevando em torno de uns 40 centímetros, no máximo meio metro, você eleva a saia dela e faz uma eliminação das extremidades dos ramos, em torno de 1/3 do comprimento, e também eliminando alguns ramos lá dentro para dar uma clareada, para entrar mais luz e mais ventilação nessa planta. Somente após a comprovação da eficiência dos clones em produzir e resistir aos agentes patogênicos é que são utilizados nas novas plantações. Então nós temos aqui todas as plantas que são consideradas resistentes à antracnose, que é a principal doença, e na escala desse segundo lugar a gente colocaria o complexo superbrotamento, que também é uma doença que pode ser conduzida por meio de poda fitossanitária. Mesmo se a planta apresentar alguns ramos exibindo aquela anomalia, a gente pode ir lá com a tesoura de poda e fazer a eliminação daquele ramo. Após a colheita dos guaranás, os frutos são trazidos para este local, onde ficam as estufas. Aqui, eles passam pelo processo de resfriamento, pré-secagem e torrefação. Daqui já saem prontos para serem comercializados. No próximo bloco, um projeto para recuperar o cultivo e o beneficiamento do cupuaçu em Presidente Figueiredo. A gente volta já. Uma parceria entre agricultores,
A Embrapa e o IDAM de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, visa recuperar o cultivo e o beneficiamento do cupuaçu naquele município. A reportagem é de Jackson Salvaterra. Como incentivo para resgatar a cultura do cupuaçu em Presidente Figueiredo, um dia de campo foi realizado nesta área que fica no quilômetro 42 da estrada de Balbina. Aqui tem uma estação de experimento de cupuaçu desenvolvido pela Embrapa Amazônia Ocidental. Nos cupuaçuzeiros são contados os frutos e se torna uma sala de aula onde os alunos colocaram a mão na terra para aprender. As atenções estão voltadas para as lições da professora, ou melhor, a pesquisadora da Embrapa, que explica como enxertar corretamente a muda de cupuaçu. Aí você pega aqui, em torno de 20 centímetros, vou fazendo passo a passo, porque a hora está correndo. A lição de hoje é como fazer uma boa enxertia na teoria e na prática. O responsável por ensinar como produzir a própria muda é o Reginaldo, que explica passo a passo como o produtor deve proceder com as plantas. Bem, a enxertia é feita a partir de um cavalo feito de semente, né, produzido de semente, colocado no saquinho, ele germinou normal, procedimento normal. Quando tiver mais ou menos com essa espessura aqui, você vem em torno de 15 a 20 centímetros, faz uma janela mais ou menos de 5 centímetros, 1 centímetro de largura. Vai na planta desejada, que você selecionou, produtiva, resistente. Tira uma borbulha que é a base de uma folha, um material assim. Tira a base da folha, aqui do pecíolo. Vem, tira uma lasca, vamos falar assim, uma lasca, de mais ou menos o mesmo tamanho da janela. Tira o lenho, a partir do lenho, coloca só a casca aqui, onde você abriu a janela, e isola com esse plástico até assim, uns 2 ou 3 centímetros acima da janela. Depois de 20 dias você vem, tira esse plástico. Depois de mais uma semana você vem, decapta, que nem está isso aqui, decapta a planta. E aí ela vai dar uma origem de uma nova planta a partir daquela placazinha que você colocou, introduziu. E a enxertia se resume isso aí. José Roberto Silva dos Santos é um dos alunos participantes do curso. Ele veio aprender como produzir uma muda enxertada e quer levar o conhecimento a outro tipo de cultura. O agricultor quer trabalhar com a enxertia de abacate e veio procurar conhecimento para desenvolver uma boa produção do fruto em sua propriedade que fica na M240, Estrada de Balbina. Um cultivo, uma cultura que me chama muita atenção, o abacate. Eu gosto de trabalhar com abacate, mas o meu ramo mesmo é hidroponia e abobrinha. Eu trabalho com hidroponia e abobrinha, mas quero absorver o ramo de trabalhar com árvores frutíferas tais como o abacate. E isso me interessa muito aprender nesse curso. O curso oferecido pela Embrapa Amazônia Ocidental reuniu dezenas de agricultores que querem aprender sobre enxerto em árvores frutíferas. Lembra do Osni Peixoto no bloco anterior? Ele tem 2 hectares de cupuaçuzeiros plantados. Há anos ele trabalha com enxertia em sua propriedade e chegou a colher uma boa produção, mas abandonou e quer voltar às atividades. Por isso, ele aceitou que o dia de campo fosse em sua propriedade. Ele fala que chegou a doar mais de 1 tonelada de polpa depois que viu que não tinha para quem vender. Esse ano não sem gastei nada, porque eu não adubei, não limpei, não fiz nada. E ainda deu 3 toneladas. Fora o que eu vendi fora, né? Porque eu estou botando só o que eu guardei. Qual a perspectiva para o futuro? É grande. Se cuidar bem, isso aqui está faltando venda. Apareceu venda, isso vai engrenar e vai embora. Claré é pesquisadora da Embrapa. Há mais de 10 anos, faz pesquisas para melhorar a qualidade do cupuaçuzeiro e assim aumentar a resistência do fruto à vassoura de bruxa, uma praga que é dor de cabeça para muitos agricultores até hoje. A pesquisadora está passando os conhecimentos para os agricultores que já têm um pomar e para aqueles que querem entrar no ramo. Aqui foi ensinado como melhorar as plantas com a enxertia. De acordo com a pesquisadora, algumas variedades de cupuaçu foram reservadas para o Amazonas. Então, é igual eu falei, a enxertia vai possibilitar você ter um material que seja resistente à vassoura de bruxa, que seja produtivo. Então, se você tem uma área menor
que vai produzir mais, porque você está com material melhor, então isso aí vai contribuir. Se você tem um material que tem resistência à vassoura de brute, então isso aí também vai contribuir, porque o manejo da vassoura de brute numa planta, por exemplo, que é altamente susceptível, então ele encarece o sistema de produção e reduz também a produção. Então, para o produtor, se ele puder produzir mais numa área menor, isso vai contribuir e muito para ele. Edson Barcelos explica que há uma grande variação entre uma planta e outra na hora da enxertia. Segundo o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, uma planta sadia pode produzir 3 vezes mais e o fruto chega a pesar 6 quilos dependendo dos cuidados. Existe uma grande variação entre uma planta e outra. É como nós, seres humanos. Filhos do mesmo pai, os 2 irmãos são diferentes. Então, quando você tem uma planta superior, uma planta de alta produtividade, resistente à doença, a melhor maneira de você multiplicar essa planta não é pegando semente dela, é fazendo a enxertia, porque quando você pega a semente tem o que a gente chama de segregação, que o pai é um, a mãe é outra, então dá filhos diferentes. Agora, quando você faz o enxerto, não, você vai reproduzir aquela planta 100% do jeito que ela é. Então, com a enxertia, você transfere as características. Seu Alaércio está participando do curso pela primeira vez. Na propriedade dele tem uma grande área de cupuaçuzeiro plantados na forma tradicional. E para melhorar sua produção, veio conhecer novas técnicas para poder aumentar a área plantada e também melhorar a qualidade dos frutos. Eu tenho na minha propriedade bastante cupuaçu e aqui nesse curso eu aprendi que através da enxertia eu posso fazer melhorias no tocante à prevenção à vassoura de bruxa. A gente observou que através da enxertia a gente pode diminuir bastante esse mal que assola tanto a plantação de cupuaçu quanto de cacau e assim melhorar o nosso pomar e melhorar a produção. Com o interesse de resgatar a cultura, o IDAM levou todos os extensionistas de Figueiredo para aprimorar os conhecimentos para passar aos mais de 300 agricultores que ainda persistem na plantação de cupuaçu em Presidente Figueiredo. Temos a Embrapa, IDAM e o agricultor familiar que trabalha na cultura do cupuaçu, e o que nós precisamos é resgatar a cultura do cupuaçu no município, introduzir novas tecnologias, novas cultivares no município que já são resistentes à vassoura de bruxa, que é a que dizimou a questão da cultura do cupuaçu no município. O município de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, tem a festa do cupuaçu, mas perdeu o status de maior produtor da fruta. Você acompanha no próximo bloco. O município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros distante de Manaus, região metropolitana, já foi considerado o maior produtor do cupuaçu nativo da Amazônia. Mas com o passar do tempo, devido a alguns problemas de sanidade, como a vassoura de bruxa e a broca do fruto, o município deixou de ser o maior produtor da fruta. Você conhece através da reportagem do Jacques Salvaterra. O cupuaçu é uma espécie nativa da Amazônia que vem despertando interesse nacional e internacional, podendo ser utilizado na indústria para a produção de sucos, sorvetes, licores, compotas, cremes, doces, cupulate, entre outros produtos. Nutricionalmente, o fruto apresenta ferro, fósforo e proteínas necessárias para a formação de células das pessoas, vitaminas C e do complexo B, taninos que ajudam a evitar inflamações e toxinas no organismo. Suas fibras combatem a prisão de ventre. Segundo os especialistas, os caroços e a polpa podem ser indicados para tratar doenças no trato gastrointestinal, sendo também antioxidante. A floração do cupuaçuzeiro ocorre em 2 períodos. Um menor, que coincide com o início do verão amazônico, entre julho e agosto, e um no final do período da estiagem e início do período chuvoso na Amazônia, que vai de outubro a novembro. Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, é conhecido por suas belezas naturais. São mais de 100 cachoeiras catalogadas, um cenário de encher os olhos. Há alguns anos, o município era conhecido como a terra do cupuaçu.
por ser um dos maiores produtores do fruto no estado. Tanto que anualmente é realizada a festa do cupuaçu na sede do município, em homenagem à grande safra da produção. Mas essa cultura, aos poucos, foi sendo deixada de lado devido ao difícil combate às doenças que atacam o cupuaçuzeiro, como a vassoura de bruxa, que acaba com a plantação se não combatida no tempo correto. Fomos até a propriedade do agricultor Osni Peixoto, que fica no quilômetro 42 da AM-240, famosa estrada de Balbina. Aqui ele cultiva várias culturas. São citros, açaí, banana, macaxeira e tem um pequeno rebanho de vaca leiteira para a produção de queijo que é vendida na propriedade. Entre os cultivos, existem 2 hectares de cupuaçu da variedade Carimbó, Manacapuru, Brasil e BRS 333, desenvolvida pela Embrapa Amazônia Ocidental, que ele abandonou antes da pandemia. O cupuaçu não estava sendo bem vendido as polpas, né? Então não estou fazendo dinheiro, tenho que abandonar. E a outra meio doente também, né? Então eu tenho andado meio doente, não tenho dado para trabalhar. Os adubos ficaram um pouco caros. Aí tá meio ruim para adubar isso aqui, tem que adubar. Né? Osni conta que antes de abandonar o cultivo de cupuaçu, chegou a coletar cupuaçu de quase 4 quilos. A produção era um sucesso, mas foi desanimando devido à pouca procura pelo produto. Parou de adubar os cupuaçuzeiros, o que reduziu a produção em 70%. No pomar ainda é possível ver alguns frutos. O pouco que existe serve de comida para as cutias que aparecem na propriedade. A cutia é fundamental aqui, ela cata tudo, mas agora que está dando um pouquinho, caiu, ela pega. Às vezes ela pega até do pé, quando ela alcança, ela já está pegando. Mas aqui eu não fico triste não, porque tem a macaxeira do lado, né? Se acabar os frutos aqui, ela vai passar para a macaxeira. Aí acaba a macaxeira, tudo. A vassoura de bruxa e a broca do fruto ainda são os grandes vilões dos pomares de cupuaçu. Mas, de acordo com os pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, as novas variedades desenvolvidas são resistentes a estes tipos de pragas. E isso motivou os produtores a ampliar as áreas de plantio. Mas, para isso, o produtor precisa dar mais atenção ao cultivo, diminuindo a mão de obra e colhendo mais frutos com polpa de maior qualidade. Quando você seleciona uma planta, você vai selecionar por algumas características. Alta produtividade, resistência à doença, característica do fruto, qualidade, um fruto mais doce, um fruto maior, um fruto mais redondo, assim por diante. Então essas características você transfere todas para os filhos dela. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, desenvolve um projeto de resgate da cultura do cupuaçu em Presidente Figueiredo, que hoje conta com aproximadamente 100 famílias que insistem na produção do fruto. Aldair Oliveira é responsável pelo projeto prioritário de cupuaçu. Por conta do avanço da vassoura de bruxa na região, a praga quase acabou a produção do fruto no município. E visto que a cultura já vem sendo um pouco desgastada, né? Devido ao que? A vassoura de bruxa, devido a uma falta de uma cadeia produtiva que o produtor tenha a segurança, né? Que vai produzir e vai comercializar o seu produto. Com grande valor comercial, o cupuaçu, utilizado em diversos segmentos da indústria, é um dos frutos mais populares da Amazônia, com uma produção superior a 9 milhões de frutos. Dados do IDAM apontam que o Amazonas tem 4.300 hectares plantados. E em 2020, o Amazonas produziu 8.570.000 frutos, com uma produção de 4.456 por hectare. Em 2021, esses números caíram. São quase 5.000 beneficiários numa área de pouco mais de 4.700 hectares. A produção por hectare também diminuiu, mas em compensação, a produção de fruto aumentou para 9.715.000, de tamanho bem menores. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E o nosso cenário natural foi o Guaranazal da Fazenda Manancial, aqui no município de Manacapuru, de propriedade da Eliana Medeiros, uma agricultora
reconhecida e também presidente da Comapem, a cooperativa dos malvicultores e juticultores. A gente volta no próximo programa, se Deus quiser.